Existe um padrão silencioso que separa as pessoas comuns daqueles que são respeitados, confiáveis e inevitavelmente bem-sucedidos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para ter o respeito que só 1% das pessoas no mundo tem. De forma simples, prática e aplicável, mesmo que hoje você sinta que ninguém te leva a sério. Se você não consegue corrigir isso, não importa o quanto você melhore, as pessoas ainda vão acabar te tratando como Zé Ninguém. Eu vou começar com uma história do Júnior, nosso jovem Júnior, sempre o Juninho. Talvez você conheça algum Júnior. Já manda esse vídeo para ele. Olha isso. O Júnior, ele queria ser respeitado. Ele foi para um sábio e disse: o que eu preciso fazer para me tornar alguém respeitado? O sábio foi, encheu um balde e falou: você vai ter que levar esse balde daqui até lá, a minha torre. E quando você chegar lá, eu vou te ensinar 3 princípios que vai te fazer ser a pessoa mais respeitada que você conhece. E entregou esse balde cheio a ele, e quando ele foi passando pelo meio da cidade, muitos amigos o viram, outros desconhecidos, e começaram a zombar dele. E o Juninho continuou seguindo, porque ele tinha esse objetivo, ele tinha esse foco. Chegou na base da torre, olhou para o alto e viu que aquele era o objetivo dele. E começou a subir a escada, sempre cuidando para que o balde não esvaziasse e que ele pudesse chegar no objetivo. Até que ele chegou, e o sábio olhou para ele e disse: sabe por que você conseguiu? Eu me esforcei. Mas não foi só isso. Aquelas pessoas que estavam te desanimando, você não deu trela para elas. Você não se distraiu. Você trouxe o balde até aqui, passando por tudo. E isso tem um significado. Você trouxe o balde cheio e isso também tem um significado. E são esses 3 significados que eu vou trazer. E para começar, eu quero trazer uma pergunta, um questionamento, uma reflexão. Você quer ser respeitado ou quer que as pessoas te achem legal? Porque ser respeitado e ser curtido ou admirado são coisas diferentes. E eu vou te dizer nesse vídeo de hoje. Primeiro ponto: crie limites, mas seja empático. Foi quando o Juninho estava passando por aquelas pessoas e não se deixava distrair. Primeiro eu vou te ensinar a criar limites. A pessoa que não cria limites, ela está sempre disponível. Ela vai estar sempre sobrecarregada. Vai estar sendo sempre ressentida, demandada e cansada. E o mais cruel, se ela não cria limite, ela vai estar achando que está sendo generosa, mas na verdade está sendo simplesmente usada. Então você precisa estabelecer limites. As pessoas vão te tratar exatamente da maneira como você permitir. Eu vou te ajudar a estabelecer limites nesse vídeo. Nietzsche, um grande filósofo do século XIX, ele dizia o seguinte: quem não define a si mesmo será definido pelos outros. Nem tudo que Nietzsche falava eu concordo, mas nisso eu concordo. Agora eu vou trazer para vocês um princípio bíblico. Mas por que bíblico se não é um vídeo de religião? Porque a Bíblia é o livro mais experimentado da história da humanidade. Tem 3.000 anos que ele vem sendo testado e aprovado, com princípios que desde aquela época até hoje são elementares e são essenciais na vida de quem quer ter sucesso. Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo 5, no versículo 37, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que quer dizer isso? Uma comunicação clara, um limite claro, um limite bem estabelecido, um limite bem definido. Por quê? Quem não sabe dizer não, vive dizendo sim para a vida que não quer. Esse foi um grande ensinamento que Jesus nos trouxe. E eu quero trazer para você já aqui uma coisa prática, algo que já vai começar a mudar a sua vida. E o conselho prático de hoje, ou o desafio prático de hoje, é crie uma lista com as coisas que você não tolera. O que é que você não tolera? Coloca aqui embaixo, nos comentários, eu não tolero isso. E aí eu vou ficar sabendo e a gente pode interagir. Se você está comigo até agora nesse vídeo, é porque você é alguém diferenciado. E é assim que eu vou te chamar, é assim que eu vou te tratar. Diferenciado. Porque alguém que está buscando isso e que está assistindo o vídeo até aqui só pode ser alguém diferenciado. Os valores que você quer vão estar numa segunda lista. A primeira lista você vai criar com o que você não tolera e a segunda lista você vai criar com os valores que você busca em alguém. E são essas características que você vai buscar nas pessoas que vão estar ao seu redor. Porque as pessoas, elas vão testar o limite que você impôs. E aí você vai decidir se você quer ou se você não quer essas pessoas na sua vida. E você não vai retirar elas de vez, nem de maneira grosseira, mas vai retirar elas de pouquinho em pouquinho. E se você, que é diferenciado, está gostando do vídeo, se algo acrescentou a você, clica aqui nesse botão de like e de curtir, ou então envia
ele para um amigo que também deseja ser respeitado. E até agora eu só falei sobre impor limites, mas eu vou te falar como ter também a admiração das pessoas, com que fazer com que as pessoas queiram também estar perto de você, com que as pessoas queiram ter a sua companhia, ser alguém que as pessoas querem ter por perto. Eu tenho usado esses artigos aqui que vão aparecer na tela como base para ensinar o que eu estou te falando hoje. Quando você não estabelece limites, o seu nível de cortisol ele se eleva. E o que é que isso traz? Traz estresse crônico, traz ganho de peso, especialmente na barriga e no rosto, rosto de bolacha, hipertensão, glicemia, fraqueza muscular, fadiga constante, alterações de humor, insônia, baixa imunidade. Tudo isso é a elevação do cortisol porque você não estabeleceu limites claros. E lembra que eu falei sobre ser uma pessoa não só respeitada, mas também alguém que as pessoas querem por perto? E qual que é o grande segredo disso? O grande segredo está em uma palavra, e essa palavra é empatia. Empatia vai fazer toda a diferença, vai fazer com que as pessoas queiram realmente estar ao seu lado. E eu vou explicar. Toda essa empatia ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser baseada, por exemplo, em uma escuta ativa, em realmente escutar o que a outra pessoa tem a dizer. Mas não só isso, em buscar o interesse dessa pessoa. O que é que ela está sentindo? Principal, o que é que essa pessoa está vivendo e como que eu posso ajudá-la. Acima de tudo, a pessoa que você mais se preocupa é você. Você se preocupa extremamente com seus interesses. E essa pessoa que você também quer conquistar, ela também está preocupada com a mesma coisa, com os interesses dela. Ela está preocupada com a vida dela, com os problemas dela. E se você passa a ser a pessoa que se importa também com os problemas dela, aí ela vai gostar de você. Mas importante, essa empatia não pode ser falsa. Não pode ser algo maquiado ou mascarado. Tem que ser algo sincero e genuíno. Porque as pessoas percebem quando a empatia é falsa, quando o interesse é falso. E o mais importante, não seja essa pessoa empática somente com quem te interessa, somente com quem tem algo a te oferecer. Sabe aquela velha máxima da pessoa que trata o chefe de uma forma e a faxineira de uma outra forma? Pois é, como que você enxerga essa pessoa? E é isso que eu quero trazer para você. Seja empático com todas as pessoas, com quem tem algo para te oferecer e com quem não tem algo para te oferecer. E aqui agora eu quero trazer o pulo do gato. Olha qual que é o pulo do gato. Primeiro você vai ser empático e depois você vai estabelecer limites. E essa ordem, ela é crucial, ela é extremamente importante. Sempre nessa ordem. E aqui eu quero indicar um livro. Se você quer se aprofundar ainda mais nesse tema de definir limites, tem um livro muito bom. Ele chama Set Boundaries, Find Peace, de Nedra Tawwab. Meu propósito aqui é realmente te ajudar, é ajudar você a ampliar o seu mundo. O segundo ponto, a segunda reflexão. Não adianta eles gostarem de você, não adianta eles aceitarem seus limites, porque você ainda não vai ter o respeito que você quer. O segundo princípio é seja confiável. Lembrando da história do Juninho? Entregue o balde. Seja confiável. Uma coisa que eu já quero que você comece a entender é que cada decisão que você toma torna você mais confiável ou não. Vou repetir. Cada decisão que você toma te torna mais confiável ou não. A maioria das pessoas acha que ser confiável é simplesmente ter uma boa intenção, fazer as coisas certo, ou porque não mente deliberadamente, mas a verdade é que confiabilidade não é medida pela sua intenção. Ela se mede pela sua consistência em fazer o que você diz, em entregar o que você promete. É aí que é medida a sua confiabilidade. Se você é alguém que promete as coisas e não entrega, promete as coisas e não faz, a sua confiabilidade vai sendo diluída e você se torna uma pessoa totalmente não confiável. A verdade é que todo mundo sabe quem é confiável e quem não é confiável para uma tarefa. Você com certeza sabe quais pessoas que você pode contar e que você não pode contar. Na verdade, a neurociência fala que até você, para confiar em você, depende dessas ações. Cada coisinha que você promete para você mesmo que vai fazer altera a sua confiança ou falta de confiança em você mesmo. Eu vou agora te responder como que eu faço para ser confiável, porque com certeza você deve estar se perguntando isso. Presta atenção aqui. Como que você vai fazer para ser confiável? A filosofia de Alberto Camus diz o seguinte. Quem foi Alberto Camus primeiro? Deixa eu explicar. Alberto Camus foi o Prêmio Nobel de Literatura de 1957. Até dar um abraço para minha mãe que nasceu nesse ano. Abraço, mãezinha. Ele diz o seguinte: a integridade dispensa regras.
Olha que frase incrível. A integridade dispensa regras. O que é que ela quer dizer? Ela quer dizer que se você é uma pessoa íntegra, você nem precisa seguir as regras. Por quê? Porque você faz o que você diz. Você entrega o que você promete. Eu consigo lembrar de uma frase que tinha lá na escola em que eu estudei. Eu estudei no colégio da Polícia Militar, no ensino médio, e lá tinha uma frase assim na parede. Toda vez que a gente ficava lá em formato de batalhão, todos em pés, um atrás do outro, às sextas-feiras a gente colocava uma roupinha, uma farda diferente, vou dizer assim, que não é roupinha, é a farda. Tinha um mural com essa frase: a palavra convence, o exemplo arrasta. Você pode falar milhares de coisas, dar milhões de discursos, mas você só vai ter o respeito que você busca se a seu exemplo arrastar. O que você faz convence muito mais do que você fala. Aquela velha ditado que diz que uma palavra vale muito, mas uma ação vale mais do que 1000 palavras. Se a gente for lá no livro de Sabedoria Infinita, lá em Provérbios 22:1, vai dizer o seguinte: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. A partir daí, você começa a entender o conceito de reputação. E agora que eu quero abordar ele, a reputação que você vai construir pelo fato de quê? De ser íntegro e de cumprir exatamente o que você fala. Sua reputação é algo que você tem que zelar, tem que cuidar. A melhor coisa, a coisa mais importante, porque a sua reputação é exatamente o que vai defender você quando você errar ou quando você não estiver lá para se defender. Na verdade, a sua reputação vai fazer com que as pessoas te deem até o benefício da dúvida, por acreditar que você estava no mau dia ou que você realmente não costuma agir daquela forma. Esse é o benefício que a sua reputação vai te dar. A sua reputação é o que falam de você quando você não está lá. Hoje você não sabe exatamente o que falam de você, mas se você é uma pessoa com a reputação ilibada, ela vai proteger você até quando você erra. Por isso eu falo, zele por sua reputação, que é algo difícil de construir, mas é algo fácil de perder. E como você está no canal que é para realmente ampliar o seu mundo de maneira efetiva, não só teórica, não só jogar no seu peito o que você deve crer, deve pensar, mas aqui você está no canal completo. E aqui é que vem o terceiro princípio. É quando o Juninho levou o balde cheio. Levar o balde cheio traz pra gente o terceiro princípio, que é seja bom. Seja bom em algo. Isso vai trazer para você um novo nível de respeito. Parece o mais óbvio dos três. E talvez seja o mais óbvio dos três. Mas é o que mais é ignorado. Essa é a verdade. E eu quero que você entenda que eu estou falando não sobre ser bom em tudo, mas sobre ser bom, realmente bom em algo. E isso vai exigir tempo, isso vai exigir desconforto, porque exige dedicação. E a maioria das pessoas não está disposta a isso. Elas querem, na maioria das vezes, entretenimento, querem coisas fáceis. E ser bom em algo não é fácil. Você vai precisar se dedicar, vai precisar gastar tempo, vai precisar gastar estudo. Não é exatamente aquelas 10.000 horas que muitos falam, mas sim uma técnica de corrigir erros constantemente. Onde você está errando, você vai melhorar. Achar algo que você é realmente bom e vai trabalhar em cima disso. Aristóteles, o grande mentor de Alexandre o Grande, ele tinha uma frase que eu realmente acredito nela. Ele dizia assim: somos aquilo que repetidamente fazemos. Hoje a gente chama de hábito, mas Aristóteles viveu centenas e centenas e centenas de anos atrás. Você vai precisar praticar corrigindo fraquezas, entregar valor constantemente. Esse é o grande foco. Sempre corrigir para entregar valor. Corrigir para entregar valor. Corrigir para entregar valor. Isso vai te posicionar em uma posição de excelência. Você não vai precisar se vender. Na verdade, os seus resultados vão vender por si só. Isso é algo que não tem preço. Isso leva você para um outro patamar de respeito. Isso vai trazer para você ainda mais como eu estou falando, a excelência. Em Provérbios 22:29, lá diz assim: você já viu alguém habilidoso no que faz? Será posto diante de reis. Sendo excelente, sendo bom, você vai ser posto diante de reis. E esse é o respeito que poucos têm. Esse é o respeito que 1% da população mundial tem. E agora eu quero te falar um pouco de como foi isso para mim, ou como é isso para mim. Eu cheguei no novo setor aqui em São Paulo, é onde eu resido, e lá eu cheguei como um total desconhecido e consegui criar status, ganhar chefia em menos de 2 anos. Mas como foi isso? Eu realmente apliquei o que eu estou falando. Eu busquei me aprofundar na área de trabalho, me aprofundar no grupo ao qual eu fazia parte e estudar. Estudei bastante e comecei
a me tornar referência. Os colegas me ligavam para tirar dúvida, mandavam mensagem para esclarecer coisas e assim eu fui ganhando status, crescendo, avançando, me tornando referência. E, como eu falei antes, em menos de 2 anos, assumi a chefia do meu grupo, sendo promovido. Então, o que eu quero mostrar a vocês, o que eu estou trazendo a vocês, não é nada que eu não aplique. É algo que é real, mas que demanda esforço e dedicação. Por isso que é para somente 1% da população mundial. Pois é, a gente viu que a neurociência ela explica o mecanismo, a filosofia o princípio, a psicologia te mostra o padrão e a Bíblia, a sabedoria milenar, mostra a gente que muita gente subestima coisas que ela já ensinava há muito tempo. Mas informação sem ação é simplesmente entretenimento. Então eu quero que você escreva nesses comentários aqui qual desses 3 princípios que para você pode ser o mais difícil. Porque não é que eu precise saber, mas é que nominar as coisas traz clareza. E esse é o principal passo para resolver, ter a clareza. Em qual desses 3 princípios que você tem mais dificuldade, que você precisa mais trabalhar. Amplie seu mundo e se prepare, porque o próximo vídeo vai ser tão excelente quanto esse.